No vídeo de hoje vamos trazer o HFOF11, um dos maiores fundos de fundos da Bolsa. Trata-se de uma modalidade interessante para acessar fundos nos quais não se pode acessar normalmente no mercado, mas também é possível apresentar certo grau de diversificação com pouco capital, sendo o FOF um tipo de fundo muito útil principalmente para o investidor iniciante. Entretanto, o investidor precisa ficar atento e conhecer bem os riscos desse tipo de investimento. Vamos apresentar as principais posições do HFOF e analisar seus indicadores, além de comparar com outros fundos similares da bolsa. Confira em nosso vídeo. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Como se trata de um fundo de fundos, vamos analisar as principais posições que o HFOF possui em outros fundos imobiliários. Começando pelo HAAA11. É um fundo de lajes corporativas com dividend yield de 7,4% e um número de cotistas muito reduzidos. Essa é uma vantagem comentada inicialmente desse tipo de fundo, que você acaba acessando outros fundos imobiliários que muitas vezes não conseguiria comprar sozinho. O HLOG11 é um fundo de logística com 8% de dividend yield e um bom nível de desconto em relação ao valor patrimonial, considerando que se trata de um fundo de logística. O fundo HREC11 é composto de recebíveis. Seu dividend yield mais elevado, na casa de 12,3%, e está sendo negociado no momento acima do seu valor patrimonial. Também é um fundo com um número muito restrito de cotistas. Vale chamar a atenção que as três maiores posições do HFOF11, que somam 35% do total, são da própria rede. A quarta posição é um fundo que não performou muito bem durante a pandemia, é o BBPO11. Seu dividend yield está na casa de 12%, mas o fundo apresentou uma queda significativa das cotas e está sendo negociado com 11% de desconto em relação ao valor patrimonial. O fundo aluga agências para o Banco do Brasil. Temos um vídeo específico deste fundo em nosso canal. Eu acho que vale a pena clicar lá e para entender essa situação atual do fundo. Eu vou deixar o link aqui na parte de cima da tela. Outra posição relevante é o PQAG11. É um fundo que possui um imóvel de logística onde fica o CD e a administração da empresa Natura. Seu dividend yield é de 8,5% e está sendo negociado próximo ao seu valor patrimonial. E vamos listar agora outras 5 posições mais relevantes do fundo. O fundo possui uma posição em HGBS 11, que é o maior fundo de shopping da Bolsa. Seu dividend yield está na casa de 8,5% e já está sendo negociado próximo ao seu valor patrimonial. Esse fundo foi analisado também no canal e eu vou deixar o link acima para que você possa avaliar melhor e conhecer um pouco melhor esse fundo também. O GTWR11 é um fundo de lajes corporativas com 10,6% de dividend yield e com bom desconto em relação ao seu patrimônio líquido. O HGCR11 é um fundo de papel com 12,3% de dividend yield. O RBVA11 é um fundo de imóveis comerciais, com agências bancárias e imóveis locados para grandes lojas. Seu dividend yield está na casa de 11,8%. E a última posição que vamos detalhar é o FEXC11, um fundo de papel do BTG, com dividend yield de 13,1%. Resumindo agora o portfólio para ficar mais fácil de identificar, são 99% do total investido em outros fundos. O maior segmento é de lajes corporativas, com 33%, seguido por fundos de papel, com 22%, e 20% em imóveis logísticos.
Se por um lado essa maior participação nas lajes corporativas penalizou um pouco mais o HFOF11 durante a pandemia, por outro, entendo uma maior recuperação desse setor nos próximos anos, o fundo está melhor posicionado nesse momento. Por fim, a maior parte do portfólio visa a obtenção de renda, com uma parcela menor focando em ganho de capital para o fundo. Agora vamos trazer um pouco da visão geral do mercado de fundos imobiliários. O volume captado pelos fundos em 2022 chegou a um patamar de 9,4 bilhões de reais, menor do que 2021, mas chama atenção o fato de 70% dessa captação ter sido de fundos de CRI, os famosos fundos de papel. O segundo maior, com 10%, é para fundos logísticos. Há de se imaginar que com a pandemia, acelerou essa demanda de vendas pela internet e pressionou aí uma logística mais expressa para a entrega de produtos, o que faz todo sentido que se tenha, em segundo lugar, a parte de logística. As ofertas em pipeline estão com a mesma dominância da área de CRIs. Nesse gráfico bastante interessante, mostra a relação risco-retorno para as classes de ativo em um horizonte um pouco mais longo. Percebemos que o IFIX apresentou menor volatilidade do que o índice Bovespa, o que é natural, mas o estudo aponta que o retorno do IFIX acabou sendo maior também do que o índice Bovespa. Isso possivelmente está levando ao crescimento tão acentuado da área de fundos imobiliários e interesse dos investidores para essa área. Quando a gente olha o HFOF 11, o cenário mais desafiador em termos de valores das cotas fez com que o resultado vindo da compra e venda de cotas de outro fundo praticamente tenha ficado zerado nos últimos semestres. Esse é um ponto de atenção para o investidor. E já que começamos a falar de retorno, esse gráfico reflete o momento pós-pandemia pelo qual o fundo passou. O HFOF apresentou um crescimento de 2% ao ano, enquanto o patrimônio líquido do fundo cresceu 5,9% ao ano. Ou seja, o patrimônio cresceu mais do que o IFIX e o CDI, mas o valor da cota não acompanhou esse mesmo crescimento. O fundo recebe cerca de 16 milhões de reais de rendimento de outros fundos. Em 12 meses, o fundo distribuiu em média 60 centavos por cota. Neste gráfico, podemos ver a evolução desses valores, e apesar de alguma oscilação do resultado, a distribuição é feita de forma a manter um certo nível de estabilidade do valor distribuído por cota do HFOF 11. Em termos de liquidez, o HFOF 11 tem apresentado um bom nível, mantendo cerca de 1 milhão de reais de negociações diárias. Agora, outro ponto importante que mostra como a desvalorização da cota afetou o resultado de quem investiu no fundo. Nessa comparação, quem comprou a cota desde o início conseguiu um ganho de somente 1,66% ao ano, já considerando a renda mensal do fundo, um valor que ficou abaixo do CDI no período, apesar do retorno ter sido positivo quando a gente olha somente a questão do dividend yield. E vamos agora comparar o HFOF com outros fundos de fundos da Bolsa. Seu dividend yield está em 9,5%, em um patamar mediano comparado com outros fundos do tipo. O desconto em relação ao seu valor patrimonial também está em linha com a média de outros fundos. Seu dividend yield nos últimos 3 anos apresentou uma queda de 8%, o pior resultado desse grupo. Isso também é um ponto de atenção. A liquidez média diária está na média do grupo, mas se considerarmos a comparação com o BCFF, que é outro fundo que apresenta grande patrimônio líquido da Bolsa, dentro dessa categoria, o valor está bem abaixo. O número de cotistas do HFOF também segue a mesma tendência. É a média para a categoria, mas muito abaixo ainda do outro fundo, PCFF, que tem patrimônio líquido similar.
seu percentual em caixa está em linha com os fundos de menor percentual dessa categoria. Comparando o investimento a 1 ou 2 anos, percebemos aquilo que já foi observado antes. A queda do valor da cota levou a perdas para o investidor. Vendo o histórico da cotação do fundo, percebemos que ele está bem próximo ao seu menor nível, pelo menos registrado aí nos últimos 5 anos. Com relação ao valor patrimonial, o seu desconto está na casa de 7%. E, finalmente, vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento no HFOF11. Do lado positivo, é um fundo de fundo, portanto, ele tem diversificação e tem acesso a alguns fundos específicos que normalmente o investidor comum não tem acesso. Ele tem um valor relativamente baixo da cota e pode ser uma oportunidade para quem pretende investir nesse fundo. E ele apresenta um bom nível de liquidez na bolsa. Do lado negativo, o cenário macro não está permitindo o rendimento extra que esse tipo de fundo costuma ter com a operação de compra e venda de cotas de outros fundos. O histórico de investimento no fundo não é positivo, devido principalmente ao cenário macro também, né, que teve uma desvalorização de cota em todos os fundos. E o portfólio do fundo apresenta alguns fundos monoativos ou até monoinquilinos, que são fundos que, se forem investidos sozinhos, né, acabam aumentando um pouco de risco. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.